Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, quem achou, dê um glória a Deus assim bem forte. Aleluia, muito bom. Eu estou lendo na NVI e diz assim então a palavra do Senhor. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Ele disse: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Aleluia. Queridos, esse texto, ele é muito poderoso, porque ele começa dizendo que quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Não era apenas um filho, era um sucessor. Salomão daria continuidade àquilo que Davi vinha construindo e assumindo em seu lugar o trono sobre a nação. Então, nós sabemos que quando alguém está no finalzinho da linha do tempo, da timeline da vida, talvez seja esse o momento onde ela vai proferir as palavras mais importantes, a comunicação mais necessária que ela poderia fazer. E é nesse contexto, então, que nós vemos Salomão recebendo instrução de Davi. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos inevitavelmente fazer um paralelo. Nós temos que olhar, analisar e entender que o que Davi estava transmitindo ali para Salomão não era apenas uma conversa, não era um diálogo superficial, mas era um princípio que seria culminante, crucial para que ele pudesse realmente viver uma vida próspera, um reino de prosperidade, estabelecer um reinado de prosperidade. E nós estamos num momento muito oportuno para pensar nisso, porque nós estamos terminamos um ano agora, estamos começando outro. E é engraçado porque quando chega no final do ano, né, é muito comum os votos, né? Geralmente no Natal já começa aqueles votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. E parece que a prosperidade figura entre os principais alvos na vida de qualquer homem. E eu acho que é um pouco natural. Nós fomos criados com esse anseio pelo crescimento, pela melhora, por atingir o que vem à frente, né? A prosperidade, ela faz parte do anseio do coração de praticamente todo homem. E a questão é que o grande perigo que nós enfrentamos aqui é quando nós permitimos que os anseios pelas coisas da vida, quando nós permitimos que o anseio pela prosperidade, pelas coisas materiais, pelos bens, a preocupação com o dia de amanhã, ela tome no nosso coração o lugar que deve pertencer ao Senhor. O grande problema da prosperidade é esse, é quando ela começa a tomar o trono de Deus dentro de nós. Quando nós começamos a nos preocupar demais com essas coisas do cotidiano, a ponto de, sobre o trono do nosso coração, não estar mais sentado o Rei dos Reis, mas sim os nossos projetos pessoais e os nossos desejos e anseios pela prosperidade. Davi, então, nesse momento, ele instrui Salomão sobre a importância de manter Deus no devido lugar. Ele estava transmitindo para Davi, para Salomão, a importância de manter por toda a sua vida Deus no lugar que pertence a Ele. Um lugar inegociável, um lugar que não pode concorrer com nada, um lugar onde Deus deve ser mantido a todo custo. Ele estava falando sobre manter Deus em primeiro lugar. E ele diz que, por consequência disso, uma vez adotando e observando esses princípios, então a prosperidade seria uma consequência natural. Veja o que ele diz: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos,
Obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, e só assim, você prosperará em tudo que fizer e onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem um descendente sobre o trono de Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se os seus descendentes me colocarem em primeiro lugar, se eu permanecer no primeiro lugar, se eu continuar no trono, então prosperidade lhe seguirá, e não apenas a você, mas toda a sua descendência vai desfrutar da minha bondade, do favor das minhas mãos, porque eu continuo reinando, e no reino de Deus a prosperidade é uma realidade. No reino de Deus a prosperidade, o pastor Daniel ministrou isso aqui com tanta propriedade alguns dias atrás. Não há escassez. Deus não tem limitações alguma. Então, no lugar onde Ele reina, tudo que está debaixo do seu reinado está debaixo do regime do seu governo. E o regime do seu governo é um regime de bênção, de prosperidade, de autossuficiência, de suprimento pleno. Mas para nós adentrarmos a este lugar, Ele precisa permanecer reinando. Nós não podemos perder isso de vista. E aí nisso eu quero te dizer uma verdade. A questão que nós precisamos entender é que jamais haverá verdadeira prosperidade na ausência de Deus. Ninguém é capaz de experimentar genuína prosperidade na ausência de Deus. E sobre isso, nós temos que entender que se Deus não estiver em primeiro lugar, escute o que eu vou te dizer, se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida, então Ele não estará em nenhum outro lugar, porque Ele não fica em segundo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Se Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, Ele não está em nenhum outro lugar. Nós precisamos preservá-lo no trono, custe o que custar. E sobre esta verdade, queridos, é que nós vemos toda a figuração da luta contra o pecado e todas as coisas mais que surgiram, porque desde o início o anseio, o desejo do coração de Deus é ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Se nós lembrarmos disso, o movimento de rebelião de Satanás foi justamente um intento de ocupar o lugar que pertencia a Deus. Todo o movimento de rebelião de Satanás foi tentar tomar o trono de Deus. Isaías 14 nos lembra disso. Você pensou em seu coração, era essa a fala a respeito de Satanás: eu vou elevar o meu trono mais alto acima das estrelas, e eu então serei como Deus. E sabe, queridos, você sabe a história, houve guerra no céu, Satanás não conseguiu proliferar, fazer com que o seu plano desse certo, e lá ele perdeu. Mas desde que Satanás perdeu, ele segue hoje com o mesmo plano. Ele não conseguiu ter o lugar mais elevado no céu, então ele continua usando das mais diversas estratégias para ter o primeiro lugar no meu e no seu coração. Ele continua disputando o trono, não mais no céu, mas nas nossas vidas, no centro da nossa existência. E se tem uma coisa que Satanás tem usado com tanta intensidade para conseguir alcançar lugar nos nossos corações, é justamente a questão das riquezas, das finanças e dos bens materiais. E repito, não que seja ruim ter isso, ao contrário, o Senhor quer nos abençoar. Nós estávamos falando aqui, você viu um vídeo, sobre o que está acontecendo em Guanambi, e tudo aquilo é possível porque há um investimento financeiro. Então, quando há prosperidade sobre o povo de Deus, nós podemos investir muito mais no reino. Mas a grande questão que nós precisamos entender, queridos, é que no tangente às finanças, não é de hoje que as riquezas e as preocupações da vida, elas seguem concorrendo com o Senhor, o trono do nosso coração. Jesus, por exemplo, na parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear, e ele fala sobre as sementes que caíram em alguns tipos de terreno, e ele fala sobre a semente que caiu em meio aos espinhos. E você lembra qual era a interpretação desse texto? Está lá em Mateus, no capítulo 13,
ele diz o seguinte, quando ele está explicando o significado, ele diz que aquele terreno, aquela semente que caiu em meio aos espinhos, ela representa alguém que ouve a palavra, que recebe a palavra de Deus, só que as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, preste atenção nisso, as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. O que Jesus está nos dizendo é que não o dinheiro ou os bens em si, mas a forma com que nós vemos o dinheiro, a forma com que nós lidamos com as nossas finanças, podem sim comprometer a frutificação divina na nossa vida. Você consegue entender isso? Porque quando a gente fala riqueza, dá a impressão que a gente está falando alguém que almeja ser milionário. Mas não, está falando do movimento de nós procurarmos satisfazer as nossas necessidades terrenas, e nesse âmbito da prosperidade, o crescimento financeiro talvez seja o maior ícone, embora não represente prosperidade como um todo. Então nós precisamos nos lembrar, queridos, que Jesus deu tamanha atenção a isso. Na parábola do grande banquete, por exemplo, lá em Lucas 14, quando alguns são convidados para participar da mesa do Senhor, alguns começam a apresentar desculpas, pedindo liberação e dizendo que não poderia. E é incrível que dos 3 argumentos apresentados por aqueles homens, 2 deles, os 2 primeiros, tinham a ver com a aquisição de algo. O primeiro disse: olha, eu não posso ir, eu não tenho como ir porque eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. O segundo disse: olha, eu não posso ir porque eu acabei de comprar uma junta de bois e eu preciso experimentá-la. Dos 3 exemplos que Jesus deu, que negaram o convite para se sentar na mesa da ceia do Senhor, 2 deles, os 2 primeiros, não foram, porque tinham acabado de empreender, adquirindo algo. E não pela aquisição em si, mas por não priorizar o Senhor, esses homens ficaram fora do banquete. Você entende o que eu quero dizer? Nós precisamos aprender a dar a Ele o primeiro lugar, porque enquanto nós estamos correndo e preocupados com a prosperidade do ponto de vista humano e natural, e se nós deixamos que ela seja depositada no trono de Deus, no nosso coração, nós perdemos de vista que o tempo está passando e que aquilo que nós estamos com tanta intensidade construindo, logo se acaba, passa e fica para outro, e quando nós menos esperarmos, nós vamos dar conta da nossa alma diante de Deus. A nossa vida pode abruptamente ser removida de nós, e quando isso acontecer, o que nós teremos a apresentar ao Senhor? Por isso que Jesus nos ensina a não acumularmos tesouros e riquezas para esta terra, mas angariarmos, entesourarmos para a eternidade. Em Lucas 12, um homem indagou Jesus, pedindo a intervenção para que o seu irmão pudesse dividir com ele a sua herança. Ao que, a partir disso, Jesus contou uma parábola. Ele disse: certo homem rico, muitas posses, plantou e teve uma colheita enorme. E então, depois dessa enorme colheita, ele disse: eu não tenho nem onde armazenar, eu vou fazer novos celeiros. E ele monta os seus novos depósitos para guardar tudo aquilo. E aí, depois disso, a Bíblia diz que ele fala o seguinte: então ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, estão armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A questão não é a riqueza, a questão é o primeiro lugar, é o trono. Quem está no trono da sua vida? A prioridade equivocada dada aos bens materiais e ao dinheiro esteve muito presente nos ensinos, nas parábolas de Jesus, mas eu particularmente creio que nenhuma outra expressa assim com mais clareza, com mais intensidade, o cuidado que nós devemos ter nessa área do que o ensino de Jesus em Mateus 6.
Porque lá no verso 24, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso vocês não podem servir, em algumas traduções, a Deus e ao dinheiro. Em outras, como Jesus apresentou, o dinheiro personificado na pessoa de uma entidade maligna, Mamon. E mais uma vez então, se Deus não está no trono, Ele não está em nenhum outro lugar. Quem é que reina sobre as nossas vidas? E é nesse contexto, inclusive, que Jesus está deixando claro que não há espaço para Deus em qualquer outro lugar que não seja o primeiro. É que ele conclui o raciocínio lá no verso 33 dizendo: busque pois então em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, para que estas coisas, todas essas coisas que vêm no pacote com um laço escrito prosperidade, elas vão ser acrescentadas. Mas a ordem para que você possa adentrar neste lugar é: mantenha o Senhor e o seu reino no lugar devido. E o tema dessa mensagem é esse: quando Deus é o primeiro. Quando Deus é o primeiro. Nós precisamos nos lembrar disso. Sabe que a palavra aqui traduzida como primeiro, né, no grego é próton. E próton significa o que é primeiro em tempo, em lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. É o primeiro em posição, influência, honra, indignidade. É o principal, é o inegociável. E sobre essas verdades de manter o Senhor em primeiro lugar e assentado no trono, eu quero compartilhar com você um princípio muito poderoso que a Bíblia nos ensina, que é o princípio das primícias. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Porque é a partir dessa área então de tanta tentação e de tanta concorrência no nosso coração que Deus estabeleceu desde os primórdios esse princípio muito poderoso para ser praticado pelo seu povo, as primícias. Naquele contexto, as ofertas de primícia, mas eu não quero me ater apenas à questão das ofertas de primícia, eu quero alargar um pouco mais isso. Então, todas as vezes que, parece que quando a gente fala sobre ofertas, às vezes parece que paira uma hashtag no ar, uma preocupação, né? A gente viveu tempos, hoje graças a Deus isso já não é mais tão forte e o diabo usa outras estratégias, mas durante muito tempo, a falácia para afastar as pessoas do reino da igreja era dizer que todo pastor é ladrão, né? Isso por muito tempo produziu seus frutos, mas produziu outros frutos negativos, porque fez com que muitos homens de Deus, sinceros, devotos, corretos, falhassem em ensinar princípios financeiros para a igreja por temor de ser julgado. Eu louvo a Deus porque nós temos exemplos tão preciosos. Está aqui hoje pastor Edias, pastora Débora conosco. Vocês fazem muita falta. É muito bom tê-los aqui. Mas nós vimos a diligência, a vida toda com que eles tratavam essa questão e nos ensinaram a respeito disso. Então, nós como líderes, nós temos a responsabilidade de ensinar na igreja também sobre esses princípios de acordo com o que a Bíblia diz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não instituiu as ofertas por necessitar delas. Deus não precisa de nada. Em Atos 17, nós vemos a expressão de que Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Ao contrário, é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as demais coisas. Deus não precisa de nada. Deus instituiu as ofertas para provar o nosso coração. Assim como a lei das primícias, que consistia em entregar a primeira parte de tudo aquilo que era produzido, de tudo aquilo que se recebia, não apenas dos cereais do campo, mas também os primeiros filhos do ventre dos animais, os primeiros filhos do ventre de uma mãe, tudo isso era consagrado ao Senhor. Não era porque Deus precisava disso, não. Deus não precisa dos primeiros frutos, somos nós quem precisamos dar a Ele o primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para nós mantermos o nosso coração consciente disso, de que Ele é o primeiro, em tempo, em ordem, em qualquer sucessão de coisas. Ele é o primeiro.
E sobre isso, então, um texto muito conhecido, que nós sempre falamos, mas às vezes nós não colocamos a luz mais adequada sobre ele. Provérbios capítulo 3, no verso 9. Se você quer alcançar níveis mais elevados em Deus, abrace essas verdades, entenda isso, porque isso pode certamente mudar toda a sua história. Provérbios capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz o seguinte, um texto muito conhecido de todos nós: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, o Senhor está aqui nos dando uma promessa de prosperidade. Olha como é lindo isso. Só que o alvo não tem que ser pela prosperidade, isso precisa ser uma consequência natural de uma prática de amor e paixão que coloca o Senhor em primeiro lugar. Não é este o alvo, mas há uma promessa embutida nessa palavra. O Senhor está aqui nos dando uma promessa de prosperidade. Ele está falando de celeiros fartos, de lagares transbordantes, mas essa é uma consequência de um modelo de vida que honra ao Senhor e o coloca em primeiro lugar. Nós cremos que o Senhor quer nos prosperar, sim, mas entenda o que eu vou te falar. Preste atenção nisso, olhe para mim. Jamais haverá prosperidade onde Deus não for prioridade. Jamais haverá prosperidade onde Deus não for prioridade. Jamais haverá prosperidade onde Deus não for prioridade. Em outras palavras, o que Deus espera de nós, queridos, é que nós o honremos, e que nós o honremos de tal forma que provoque os céus a nos abençoar. Mas nós o honramos quando nós o priorizamos. O texto de Provérbios aqui fala sobre isso, honrar a Deus, e não apenas honrá-lo, mas honrá-lo com os nossos bens, e não apenas honrar com os nossos bens, mas honrar com os primeiros frutos, com a primeira parte disso, em outras palavras, honrá-lo em caráter de prioridade. E é esse princípio aqui que a Bíblia chama primícias, de entregar o primeiro, de dar o primeiro lugar. Recentemente eu estava ministrando aqui dízimos e ofertas. Nós estávamos a vésperas aí do culto de primícias, que nós temos um culto no ano que nós chamamos culto de primícias, onde nós falamos sobre entregar ao Senhor os primeiros frutos. E eu dizia o seguinte, né? E eu achei que eu tinha tido uma baita de uma revelação. Depois eu li um artigo e alguém comentava a mesma coisa. Eu falei, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu comentei o seguinte, que eu estava numa festa de aniversário, no dia anterior, aquele dia. E aí chegou lá, cantou os parabéns, nós oramos, abençoamos e agradecemos ao Senhor pela vida do aniversariante. E chegou aquele momento de cortar o bolo, aquele bolo bonito. E aí surgiu aquela indagação, né, muito comum: para quem vai o primeiro pedaço? E aí aquele primeiro pedaço foi cortado e tal. E ela entregou o primeiro pedaço ao marido, juntamente com uma declaração muito linda e tal. E foi muito bonito. E é incrível nós olharmos para isso, porque o que nós vemos aí é justamente uma atitude de honra. Porque vamos lá, queridos, o primeiro pedaço é mais gostoso que os demais? Ao contrário, o finalzinho do bolo é tão bom, né? Não, o primeiro pedaço não é mais gostoso, não é mais bonito, não é mais especial. Mas a pessoa que recebe o primeiro pedaço, a essa é denotada uma distinção das demais. O primeiro pedaço é igual, mas quem recebe o primeiro pedaço fica muito claro diante de todos que ele é distinto de todos os demais, que ele não é igual a todo mundo, que ele tem uma medida especial, um reconhecimento, uma gratidão, uma medida de honra superior às demais. Quando nós entregamos a primeira parte ao Senhor, é sobre isso, é sobre deixar muito claro quem é o mais importante, quem tem o primeiro lugar, quem é o mais especial. Então, geralmente no ano nós falamos sobre separar a primeira oferta do ano ao Senhor. Aqui,
A primícias ela acontecia em vários contextos. No Antigo Testamento, quando nós nos debruçamos mais a palavra do Senhor, ela era a primícia, o primeiro fruto do ventre dos animais. Isso acontecia uma vez na vida do animal. Ela, às vezes, era o primeiro fruto da colheita. Isso acontecia de tempos em tempos, dependendo do que era plantado. Mas tudo tinha a proporção de se separar o primeiro para o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ser provocados, a realmente observar em todas as áreas da nossa vida, e vemos em que lugar Deus está. Eu quero te fazer uma pergunta: para quem você tem dado o primeiro pedaço de bolo da sua vida? Em todos os dias, em todas as áreas, em todas as celebrações. Quem tem levado a primeira fatia? Lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 16, agora num contexto do Novo Testamento, nós vemos Paulo falando a respeito das primícias. Ele diz algo muito poderoso, e aqui nós conseguimos entender a essência disso. Preste atenção. Romanos capítulo 11, verso 16, ele diz: mas se as primícias são santas, toda a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Vou ler mais uma vez e tenta extrair o que está contido nessa verdade. Se as primícias são santas, se as primícias são consagradas, se as primícias são abençoadas, então toda a massa é. E se a raiz é santa, se a raiz é santificada, também os ramos o serão. Sabe que os israelitas, eles receberam de Deus a ordem de consagrarem a Ele os primeiros frutos do ventre das suas mulheres, os primeiros frutos dos ventres dos animais, também os frutos da terra, tudo num caráter de primícia, de entregar o primeiro a Ele. Na hora da colheita, o primeiro feixe pertencia a Deus, era entregue ao Senhor. Deveria ser apresentado pelo sacerdote perante o Senhor. Agora, quando nós lemos o texto aqui de Romanos 11:16, Paulo está nos ensinando que ao santificar a primeira parte, ou seja, a parte mais importante, você também santifica o restante, o que vem depois dela. Quando alguém santificava as primícias, os primeiros frutos, ela santificava também tudo o que depois seria feito com a colheita. Então, quando ela consagrava os primeiros frutos, o primeiro trigo diante do Senhor, entregava a primeira parte da colheita, não apenas a colheita, mas até mesmo a massa que seria produzida através da farinha feita do trigo mais tarde estava consagrada. O que nós vemos aqui, queridos, é que quando alguém santificava as primícias, santificava também tudo o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta, os cereais, os pães e tudo que vinha depois. Então, este era o entendimento que os judeus receberam da lei de Moisés: se santificassem ao Senhor as primícias da sua renda, estariam santificando todo o restante da sua renda. E esse é o poder das primícias. Você tira uma parte, e aquilo que você dá em caráter de primazia, que você entrega ao Senhor, é capaz de abençoar e consagrar todo o restante do qual aquela medida foi tirada. Você consegue entender como isso é poderoso? Isso não apenas explica o que são as primícias, mas também vai nos mostrar o poder que elas têm de santificar o restante de tudo aquilo da nossa vida do qual foi tirado. Então, o princípio das primícias, ele não se limita apenas às ofertas financeiras. Se engana se você acha que eu estou falando apenas de dinheiro aqui, não. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você consagra a primeira parte ao Senhor, consequentemente, você está colocando debaixo de uma janela de bênção todo o restante do qual aquela primeira parte foi tirada. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que viveram em fidelidade e prosperaram, e viveram o sobrenatural de Deus a partir desse princípio. Talvez o mais notável deles seja Abraão. Você conhece muito bem a história. Abraão, por exemplo, ele não entregou o fruto da terra, não foi um cereal e não foi dinheiro. Abraão, como a primícia da sua descendência, se dispôs a entregar Isaque. Era a primícia da descendência de Abraão. Abraão recebeu uma promessa: você vai ser pai de multidões, mas só tinha um. Era o primeiro, era a primeira parte. Tudo bem, tinha Ismael, mas num contexto diferente.
Era a primeira parte de tudo aquilo. Só que quando Abraão se dispôs a entregar as primícias da sua descendência ao Senhor, Isaque, então algo muito poderoso foi gerado ali, porque a partir daquele momento, a partir daquele instante em diante, toda a descendência de Abraão, mais tarde chamada de Israel, passou a ser tratada pelo Senhor como seu primogênito. Em outras palavras, olha que interessante, Êxodo 4, 22, 23 diz assim: quando estava naquele dilema de Faraó liberar o povo ou não, dirás ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares a deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Ele está dizendo, sabe o que ele está falando aqui? Quando Abraão consagrou a sua descendência, entregando a sua primícia no altar do Senhor, a partir daquele momento, o ato de entrega de Abraão, entregando a primícia, fez com que todo o restante, toda a linhagem restante, toda a descendência que viesse a partir disso, fosse recebida também como oferta ao Senhor. E é por isso que ele diz, são os meus filhos, os meus primogênitos. Abraão entregou um, mas toda a sua descendência a partir daí foi consagrada ao Senhor. Você consegue entender como isso é poderoso? Mas também a Bíblia traz exemplos de infidelidade. Quando o povo de Deus cruzou o Jordão, estava prestes a conquistar as promessas, a entrar no maior ambiente de prosperidade que eles tinham visto até então, Canaã. Estavam prestes a viver o sobrenatural de Deus, prestes a tomar posse de tudo aquilo que Deus havia prometido. Então eles chegam na primeira cidade, a primeira cidade, para ser conquistada, eles teriam que vencer os seus inimigos, era Jericó. E quando eles chegam ali diante de Jericó, para batalhar e tomar posse daquela cidade, o Senhor dá direção para este povo. Josué capítulo 6, verso 24, ele diz: porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor, seguindo a orientação que Deus havia dado. Falou, vocês vão lá, esses itens vocês vão trazer para mim, o restante destrói tudo, porque era a primeira cidade, a ser conquistada, e a primícia pertencia ao, então Deus deixou muito claro o que Ele queria que fosse feito com aquilo que tinha, com aquilo que era dele, e como pertencente a si, Deus deixou muito claro, que uma parte deveria ser destruída, outra parte trazida, e assim Israel fez. No entanto, um dos soldados desobedeceu a ordem do Senhor. Acã se desviou da instrução recebida. E ao fazer isso, um grande problema foi gerado. Josué capítulo 7, no verso 1 diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo que deveria ter sido entregue ao Senhor, Acã de uma parte guardou para si. Ao quebrar o princípio ali das primícias, algo terrível aconteceu, porque Israel perdeu a bênção do Senhor para as outras conquistas. Perceba, a primícia gera bênção em todo o restante. Mas naquele momento, quando isso aconteceu, a ira do Senhor se acendeu sobre eles, pela deslealdade de Acã. E aí o que aconteceu, queridos? Quando eles foram para a próxima cidade, era uma batalha muito mais simples, muito mais fácil de vencer, mas eles sofreram terrível derrota, porque a bênção do Senhor para os demais tinha sido comprometida. E aí nós temos que tirar lições muito grandes disso, porque ao santificar as primícias ao Senhor, nós santificamos todo o restante daquilo que foi tirado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós deixamos de observar o primeiro lugar do Senhor, nós comprometemos todo o restante. Sabe, queridos, foi Acã quem pecou. Mas ao Acã não observar o valor das primícias, ele coloca todo o time em condenação. Foi Abraão quem foi fiel, mas por ser fiel, toda a sua descendência foi abençoada.
Quando nós andamos em fidelidade, colocando o Senhor em primeiro lugar, os que estão debaixo de nós entram nisso. Queridos, eu cresci nessa igreja, cresci não fisicamente, nos últimos anos, né? Aprendendo a conhecer e aprendendo a amar a Deus. Nos últimos 14 anos eu cresci aqui, porque eu sempre digo que nós tivemos uma excelente criação. Eu cresci vendo o pastor Edilson fazendo algo aqui. E ele nunca me ensinou sobre isso falando, foi um aprendizado por observação. Todas as vezes que alguém estava ministrando a oferta aqui, que não era ele fazendo isso, quando alguém terminava de orar dizendo assim, traga a sua oferta nesse instante, não Jesus. Eu nunca vi o pastor Edilson perder o primeiro lugar. Ele era o primeiro, ele sempre, com as passadas rápidas, né? Ele era o primeiro para entregar a oferta. Isso me chamou sempre a atenção, porque quando ele não está, eu procuro fazer isso. A gente ofertar antes, mas não é sobre dar modelo apenas. Eu entendo que quando ele está fazendo isso, ele está praticando um princípio de primícias. Ele está sendo o primeiro. E quando ele se move sendo o primeiro, toda essa casa é abençoada dentro desse princípio. Nós temos visto Deus prosperar a igreja de uma forma muito linda, prosperar tantas pessoas. E eu sei que é fruto dessa fidelidade. Hoje eu saí ali para ofertar e cheguei antes do pastor Edilson. Aí eu fiquei esperando. Deixei ele pôr primeiro, depois eu coloquei. Esse princípio é muito poderoso. Então, queridos, veja como nós temos que entender e dar o valor devido a isso, porque esse princípio não está restrito às questões financeiras. Sim, as primícias da tua renda. Separe as primícias, as primeiras partes ao Senhor, mas quer ver uma outra forma de você praticar a primícia em outra área? Por isso, outra coisa, o pastor Edilson sempre nos ensinou, separe o seu tempo a sós com Deus todos os dias, e que essa seja a primeira coisa que você faz no seu dia de manhã. Quantos aprenderam isso com o pastor Edilson aqui? Filho, antes de você fazer qualquer coisa, acorde mais cedo e separe tempo para estar com Deus. E talvez você fale, tanto faz se eu orar de manhã, se eu orar de tarde, se eu orar de noite, mas eu enxergo o valor das primícias aí, porque quando eu separo o primeiro instante do meu dia, se a primícia é santa, toda massa é. Quando eu separo os primeiros instantes do meu dia para estar com o Senhor, todo o restante do meu dia vai ser repleto da glória e da bênção de Deus. Porque eu dei para Ele o primeiro lugar e não o último. Eu dei para Ele o primeiro pedaço de bolo. Desenvolva esse hábito. Quer ver outra coisa poderosa? Sempre aprendi também isso com o pastor Edilson. Domingo é o dia do Senhor. Domingo não é dia de você ficar fazendo um monte de coisa, não é jogar bola, correr, vamos fazer outras coisas. Domingo é o dia de nós servirmos ao Senhor. Domingo é o dia de nós meditarmos na palavra, de nós orarmos, de nós virmos para o culto, de nós servirmos, de nós estarmos conectados e tal. E eu aprendi isso, então a ideia era não perder nenhum domingo de jeito nenhum. Estar aqui no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, a gente queria estar em tudo. Porque domingo era o dia do Senhor. E o que tem de tão especial no domingo? Não que a gente esteja falando sobre guardar o domingo, não é isso. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. E quando nós falamos isso aqui é inegociável. Por isso esses dias eu coloquei uma arte lá no Instagram. Domingo é inegociável. Domingo é inegociável porque é a primícia. E se a primícia é santa, toda a massa é. Quando eu separo o primeiro dia da semana para estar na casa de Deus, eu estou dizendo, olha, o Senhor é prioridade. O Senhor é o mais importante. É inegociável. Eu não retrocedo disso. Dê o primeiro lugar a Ele. Experimente o que Deus vai fazer. A entrega das primícias, se você ler lá em Levítico, capítulo 23, não dá tempo da gente ler não, mas elas eram entregas no dia seguinte ao sábado. Naquele tempo se guardava o sábado, mas domingo era o primeiro. Nós precisamos aprender, queridos, a dar o valor devido e colocar o Senhor no seu devido lugar. Quer ver uma outra área que a gente tem a oportunidade de praticar as primícias? Eclesiastes capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz assim, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, para que não cheguem os dias maus, quando você dirás, não tenho prazer neles. Tem gente que quer viver, realizar um monte de coisa, fala, não, depois disso, quando eu aposentar, eu quero servir ao Senhor integralmente. A primícia, o início da sua vida, onde tem mais vigor, e você vai desfrutar de boa velhice depois. Você é jovem,
Entregue as primícias da sua vida diante do altar do Senhor. Dê o melhor a Ele. Na prática, queridos, como praticar isso? Se você quer praticar isso nas ofertas, você fala, poxa, eu quero ofertar financeiramente ao Senhor. Entregue a parte de Deus em caráter de prioridade. Prioridade é a condição do que é primeiro, em tempo, em ordem, dignidade ou importância. Sabe, queridos, eu já tive experiências com isso, de ser sim fiel no dízimo, mas eu recebia, eu já saía lá e já pagava a conta, e já resolvia isso aqui, pagava o boleto e tal, e fazia isso, e fazia despesa, e depois eu vinha e entregava o dízimo na casa do Senhor. Aí, chegou a era do Pix, da transferência, da tecnologia. Para quê? Porque eu via a diferença, quando o dízimo era o que era entregue primeiro, era a primeira parte que eu retirava. Eu via a diferença em como as coisas procediam dali para frente. Então eu entendi que primazia era o primeiro lugar, o que pertence a Deus é primeiro, eu vou entregar primeiro o que é dele. Eu não vou deixar para o fim da fila, eu não vou resolver as minhas coisas. E é incrível isso, queridos, porque quando nós lemos lá em Levítico 23, a Bíblia diz que antes de eles entregarem as primícias, eles nem comiam, nem bebiam, não faziam nada com aquilo. Se demorasse 7 dias para entregar, 7 dias de jejum. O valor que eles davam para entregar o primeiro a Deus, em primeiro lugar ao Senhor. Então essa é uma forma de nós praticarmos as primícias hoje. Dê prioridade, entregue o que é do Senhor primeiro. Uma outra forma, nós não podemos afirmar que é um mandamento bíblico, que é uma contribuição a mais que nós temos que fazer do que dízimos e ofertas, porque neotestamentariamente a gente não tem essa afirmação. Mas nós também não podemos afirmar que entregar o dízimo em caráter de prioridade também não cumpre a questão das primícias. Mas o que nós conseguimos enxergar é que também não temos nenhuma palavra contra a você separar um donativo, uma oferta mais como primeiro lugar. E queridos, eu falo isso de coração, não falo isso porque a igreja precisa de mais dinheiro, porque a igreja é suprida pelo Senhor, e Ele nunca vai deixar faltar nada, e Ele é quem garante a expansão do reino. Não é sobre o que vai ser feito com o recurso, sabe por quê? Quando Ele estabeleceu as primícias para o seu povo, Ele falou o seguinte: a jumenta, a primeira cria da jumenta, você vai resgatar ela com um cordeiro, com uma ovelha. Mas se você não puder resgatar com um cordeiro, você vai sacrificar o primeiro filho da jumenta. Ué, então, mas Deus não ia usar, se eu sacrificar, Deus não vai usar. Era uma forma de falar para nós que não é sobre o destino, não é sobre o que é feito com aquilo. É sobre nós sabemos que nós não vamos usufruir daquilo que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. É sobre isso. Então, queridos, quando nós olhamos para isso, eu não estou falando isso não porque há uma necessidade, Deus sempre vai supri-la, mas para que você possa dar também nessa área o primeiro lugar ao Senhor, e experimentar o nível, a proporção de prosperidade que Deus quer liberar sobre a tua vida, não como uma barganha, não como uma troca, mas como uma consequência dos que andam em fidelidade. Isso é uma verdade. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia não nos manda fazer isso, ela também não dá nenhuma palavra nos desencorajando a fazer. Então, por decisão, esse ano eu comecei revendo uma série de princípios na minha vida, e está aqui o pastor Daniel Augusto, sabe que eu tenho comentado muito sobre essa questão das primícias, como isso tem falado comigo. Eu entendo que Deus quer me levar a um nível além em todas as áreas da minha vida. E no culto da virada eu estava aqui orando, clamando a Deus e chorando e falando: Senhor, esse ano eu quero viver experiências com o Senhor como eu nunca vivi antes. Eu quero viver o ano mais intenso com o Senhor que eu nunca tive antes. Eu quero construir coisas novas, eu quero experimentar o sobrenatural do céu, eu quero viver e ver o que eu nunca vi. O Espírito Santo ministrou ao meu coração: se você quer viver e ver o que você nunca viu, faça o que você nunca fez. Comece a se mover num outro ambiente. Então, muitos têm praticado sim o princípio da primícia. Nós nunca ministramos isso aqui. Nós falamos mais sobre no culto da virada e tal, mas eu realmente sinto de compartilhar. Não, repito, não como mandamento, não como um dogma, não como uma doutrina, mas como um conselho de quem ama. Você não é obrigado a fazer isso, não. Mas assim, se o Espírito ministrar no teu coração, se mova com isso. E se não, siga a tua vida. Dê prioridade a Ele em outras áreas, se você achar que não cabe para essa. Esqueça que eu estou falando sobre finanças e filtre aquilo que lhe cabe. Mas se te cabe, se desafie e experimente.
Como que as pessoas praticam isso geralmente? Quem é assalariado tem o hábito às vezes de calcular, dividir o salário por 30 dias e ofertar uma oferta especial, o valor do primeiro dia, né? Então ele divide lá por 30, chega o valor quanto ele ganha por dia, e o primeiro dia ele oferta na casa do Senhor. Aí tem os profissionais liberais, falam, poxa, mas eu nunca sei quanto eu vou ganhar, né? Porque eu faço isso, faço aquilo, como é que eu vou saber quanto eu dou? Aí alguns vão lá e falam assim, olha, o primeiro trabalho que eu fechar no mês, a primeira receita que eu receber, eu vou entregar ao Senhor. Aí você e o Senhor. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em outras áreas, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não negocie o seu tempo a sós com Deus. Separe, dê prioridade a Ele no primeiro horário da manhã. Consagre o seu dia ao Senhor, entregue as primícias. Diga, Senhor, o Senhor é o mais importante. Acorde de manhã, separe um tempo e fala, Senhor, eu não quero sair de casa sem ter um tempo de qualidade, sem derramar paixão aos teus pés. Eu não quero ir para lugar nenhum, eu não quero fazer nada, eu não quero nem tomar café, Deus. Eu quero te dar a primeira parte. Eu quero te dar um primeiro lugar, eu quero te dar o melhor, eu quero te dar aquilo que pertence ao Senhor. Não pela expectativa da bênção sobre o restante, mas porque você, como os fiéis da Bíblia, como Abraão e como tantos outros, se recusam a tirar o Senhor do primeiro lugar. Mantenha Ele no primeiro lugar. Não negocie os domingos nessa casa. Não que o domingo por si só resolva tudo. Eu vim domingo, então isso me gera um descompromisso com o restante. Não, não é isso. Mas se comprometa. Poxa vida, eu vou almoçar na casa de alguém, vem para o culto, depois vou almoçar. Não deixe de comparecer na casa de Deus, não deixe de frequentar os cultos, não deixe de dar o primeiro lugar ao Senhor. Não negocie isso, não planeje fazer compras no domingo, faz no sábado à noite, faz outro dia, faz na sexta, encontre um meio, faz mais tarde, mas não deixe de estar na casa de Deus por causa disso. Não negocie isso, não tire Ele do primeiro lugar, não troque esse lugar por uma compra, por um mercado, por um passeio no parque, não troque. Dê a Ele o primeiro lugar, coloque-o no lugar que Ele tem que estar, coloque o Senhor no devido lugar. Não negocie a sua juventude, não negocie, não abra mão, entregue as primícias ao Senhor, dê a Ele prioridade, o primeiro lugar. Sabe, queridos, esse projeto, você pode ficar de pé em nome de Jesus, esse projeto que nós falamos, o 12 por 12, ele tem a ver com o princípio das primícias. Nós praticamos esse projeto no ano passado, com a Rede Azul e tal. Hoje nós estamos expandindo isso como igreja, como um todo, e foi tão poderoso. Foram 12 dias num caráter de primícia, porque se a primícia é santa, toda massa o é. Nós separamos 12 dias, cada dia representando como primícia de um mês do ano, para consagrarmos todo o ano ao Senhor. Serão 12 dias onde nós vamos buscar a face de Deus, onde nós vamos dar a Ele o primeiro lugar. Às 6 horas da manhã nós vamos nos reunir lá pelo Zoom, e nós vamos orar juntos, nós vamos clamar a Deus, nós vamos jejuar, nos consagrar, nós vamos dar o primeiro lugar ao Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, todo este ano é Teu, por isso os primeiros frutos são Teus. Nós entregamos ao Senhor e nós não vamos negociar. Eu quero te encorajar a fazer parte desse projeto, não negocie isso. Vamos buscar o Senhor juntos. São 12 dias, o dia 1º ao dia 12 de fevereiro. O que você tem a perder? Mas eu lhe asseguro, tem tantas coisas lindas que Deus tem ocultado para liberar sobre a sua vida. Queridos, a primícia é uma semente de bênção. Ela abre a janela do céu sobre todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos praticar isso. Nós precisamos praticar isso. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como a oferta de primícias em nosso favor. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 20, a Bíblia diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ele foi a primícia, Ele se entregou primeiro para que por meio dele, eu e você pudéssemos ser resgatados, santificados, renovados, alcançados para a glória de Deus, para que nós fôssemos alcançados. Ele se entregou por nós, Ele se fez primícia. E quando Jesus se entregou por nós, Ele estava santificando a todos os que a Ele recebessem.
Quando Ele faz isso, todos os que aceitam Jesus como seu Senhor, são as primícias, estão totalmente dedicados, consagrados ao Senhor. Tiago capítulo 1, no verso 18, ele nos confirma, ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que agora nós fôssemos como primícias da sua criatura. Queridos, antes de entregar qualquer outra coisa ao Senhor, é necessário entregar-se a si mesmo a Ele, porque quando Ele tem o meu coração, quando Ele tem a minha vida, Ele tem tudo de mim, não sobra mais nada, tudo é dEle, não sobra nada. E se Ele não tem tudo de mim, Ele não me tem. Não há prosperidade onde Ele não é prioridade. Entregue a sua vida completamente a Ele. Mais do que uma oração, essa é uma decisão diária. Ande. Sabe, queridos, nós lemos quando Davi orienta Salomão, ele diz: guarda isso, seja fiel a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Num outro momento Jesus vai falar isso: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e depois ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo que você não pode dar nada para ninguém, nem mesmo o amor, antes de entregar o que pertence a Ele. O que pertence a Ele tem que ser entregue primeiro. Se você deseja viver mais daquilo que Deus tem para você, se você quer estabelecer um trono onde Ele possa habitar, eu quero encorajar você a fechar os seus olhos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Oh, tem que cantar lá para o sul. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, fazendo uma aliança com Ele, ou se você já fez isso e por algum motivo você se afastou, você removeu do Senhor as primícias, que é a sua própria vida diante dEle, e você quer restaurar essa aliança, você quer começar por esse princípio, eu quero te encorajar, assim como você está aí no seu lugar mesmo, repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor. Eu faço uma aliança contigo, para te dar o trono da minha vida, o trono do meu coração. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te dou o lugar devido. Senhor, me sustenta em tua presença, para que eu possa todos os dias te dar o primeiro lugar. E que seja assim, até que eu possa te contemplar face a face, aquilo que por hora ainda é apenas um reflexo de entendimento, mas que eu possa ver em plenitude no dia da glória, quando eu como primícias for recebido pelo Senhor. Eu te recebo, Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos encerrar, mas eu quero te encorajar a liberar o teu coração diante de Deus nesse instante. Sabe, queridos, que eu creio que o Espírito Santo tem colocado luz sobre a nossa vida, para nos trazer entendimento sobre quais áreas a gente pode melhorar, quais a gente pode aperfeiçoar, em que áreas Ele não tem reinado em nossas vidas, em que área Ele não está em primeiro lugar. E eu repito, se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não estará em nenhum outro. Eu quero te encorajar, você, com as suas próprias palavras, enquanto nós ouvimos essa harmonia, você possa fazer uma oração agora diante de Deus, assumindo um compromisso. Diga: Senhor, eu quero te dar o primeiro lugar. Eu quero ver o que acontece quando o Senhor é o primeiro. Eu quero ver o que acontece quando o Senhor é o primeiro. Eu quero ver o que acontece quando o Senhor é colocado no seu devido lugar. Senhor, estabeleça um compromisso de primícias. De todas as coisas, de todos os frutos, de todos os ventres, de todas as possibilidades, eu decido te dar o primeiro lugar. A primeira parte é sua, o primeiro pedaço de bolo é teu. Senhor, Senhor, ajuda-nos a viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, Pai, por tudo aquilo que fizemos, que te tirou do trono, que colocou em negociação o primeiro lugar. Senhor, nos perdoa, Papai, por todas as vezes que o Senhor não foi o primeiro, que não fomos fiéis às primícias, que nós não te damos o lugar devido, Deus. Nos perdoa pelos momentos, Papai, que perdemos o Senhor de vista, mas a partir de hoje nós queremos viver num nível mais
mais elevado, um nível mais elevado. Nós decidimos, Senhor, assuma o trono, toma o primeiro lugar. Se o Senhor não for o primeiro, nós não queremos mais nada. Toma o teu lugar, Senhor. A partir de hoje, conduza-nos com as tuas mãos. Todas as áreas que os teus filhos entregarem o primeiro, que todo o restante seja consagrado, abençoado, atingido pelas bênçãos do Senhor nas regiões celestiais. Nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos e abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor o mais forte que você puder. Exalte o nome dEle. Dê a Ele o primeiro lugar na sua adoração. Dê a Ele o primeiro lugar na sua adoração. Aleluia.